Continuamos a nossa jornada aqui, ó. Vocês. Acho que é Rayon que chama, né? Faixa e Gaza. Consegui no posto. E agora eu chegar em casa, eu tô meio derrubado. Mas vamos chegar, né? Sem desânimo, sem moleza. Vamos pôr o trem pra render. Nossa, tava refletindo e pensando aqui. É claro que a América do Sul tem seus problemas, o Peru está muito próximo de uma guerra civil, mas comparado com outras regiões do mundo, cara, a América do Sul anda bem. Não fosse o problema que é mundial, né, dos Estados Unidos, a gente seria, cara, muito pacífico, muito... E eu acredito, por isso, que o problema em comum que a humanidade tem, que são os Estados Unidos, deva ser liquidado. O que é aquilo, meu Deus? Ah, um Fusca levando capim. Certo para alimentar gado. Aquilo é milho. Como eu disse, a roça onde eu moro. Olha os preços, que beleza. Nossa, melancia impraticável. Cebola, ó, R$1,99 o quilo. Se eu tivesse dinheiro eu comprava. Mas eu ainda tenho uns reais aqui. E meu irmão precisa de soro. Soro não tem no postinho. Então a prioridade é soro. Tem que comprar soro, né? Bom, mas voltando. A Europa está passando por um processo de erupção social, sabe? E esse é um dos objetivos da Rússia: forçar os próprios europeus a resolver os problemas deles. E o problema deles é o governo. Os governos europeus, é duro você achar qual governo é mais fraudiqueiro em relação aos Estados Unidos que o outro. Você pensa um cara que no Olaf Scholz, cara, é difícil acreditar que aquele infeliz governa a Alemanha. Ou pelo menos ele governa para os alemães. Que ele governa a Alemanha, eu até acredito, mas que ele governa para os alemães, eu duvido amplamente. Sabe, a Annalena Baerbock, que é a ministra das Relações Exteriores deles, era um modelo, cara, era um modelo. Mas que carvalho é isso, era um modelo. Certo? E de repente é alçada pelo verdismo, né, a um cargo importantíssimo na Alemanha. E ele está cercado de idiotas semelhantes. Ele não governa para os alemães, ele governa para os americanos, sabe? O Reino Unido governa para os banqueiros, o indiano lá. E isso vale para virtualmente todos os governantes europeus. Eles não governam para os próprios povos que os elegeram. A Europa, pateticamente, é colonizada, é absolutamente submissa aos interesses que não são dela, que são dos americanos, cara. Se a coisa para nós é ruim, a gente aqui pelo menos resiste, certo? A gente impediu o miliciano, elegemos um governo soberanista, os peruanos estão lutando, os colombianos mudaram de rumo. Aqui a gente pelo menos tenta, os europeus nem isso. Vamos trocar umas ideias aqui. O que a gente sabe de concreto? Os ucranianos desafiadoramente sugeriram que foram eles, mas os britânicos disseram que foram os britânicos.
usando um navio civil e lançando um drone míssil subaquático. Vamos analisar com calma. Eu acredito que os ingleses estão dizendo a verdade, que foram eles. Os ucranianos não têm meios para isso. Se tivessem, já teriam feito, certo? Então, eu acredito realmente que foram os britânicos. Aí a gente tem que pensar com calma, com muita calma. Foram os britânicos. Mas a notícia aqui não é que foram os britânicos. A notícia é os britânicos assumindo que foram eles. Se os britânicos assumiram que foram eles, é óbvio que eles, né, o objetivo não é atingir uma ponte e estragar um vão que os russos podem consertar rapidamente. Tanto que já consertaram, os trens já estão circulando normalmente. O objetivo é desafiar a Rússia, certo? O objetivo é falar, nós fizemos isso, e aí, o que vocês vão fazer? Então é aqui que é o jogo, esse é o jogo, não é simplesmente bombardear Kiev ou bombardear Londres. É o que os britânicos esperam ganhar, assumindo que foram eles. Nitidamente é um desafio. Como a Rússia vai responder? Se a Rússia responde ao desafio diretamente, aí entra em questão aquela coisa que von Clausewitz chamava: vence quem tem a iniciativa do combate. Sun Tzu falava a mesma coisa, a vitória é de quem tem a iniciativa. Se os russos simplesmente adotam uma postura reativa, a iniciativa do combate passa para os britânicos. Isso não é bom para a Rússia, certo? Então a Rússia não pode agir de maneira reativa. Ela tem que pensar, o que a Inglaterra quer? O que ela quer? Que a gente acerta a entrada do Canal da Mancha com quinjal? Que a gente acerta Gateway, Heathrow, com outros 2 quinjal, e isola a Inglaterra do mundo e reduz o país à idade da pedra para forçar uma terceira guerra mundial de fato na Europa, lançar a OTAN inteira contra a Rússia e arrebentar tudo. O que a Rússia ganha com isso? Porque é o cui bono. Se o Reino Unido assumiu que foram eles têm um cui bono, que é o que nós, britânicos, podemos ganhar com isso. É isso que a federação tem que levar em consideração, para não cair na armadilha inglesa, certo? O que eles, russos, ganham simplesmente agindo como os britânicos esperam que eles ajam? Isto posto, qual deve ser a resposta da Rússia? Primeiro, que só os russos sabem. Eles têm um planejamento operacional e estratégico, certo? A tática vem depois. Primeiro, planejamento operacional e estratégico, que inclusive é a doutrina de defesa da federação, certo? E isso desde faz 100 anos que existe essa doutrina, certo? Então, o planejamento vem primeiro. É evidente, gente, se a Rússia construiu aquela ponte para resistir a ataque terrorista, e ela tem resistido, porque até agora a única coisa que tem acontecido é destruir o vão, que é uma coisa muito fácil de ser consertada e de ser arrumada. Tanto que da outra vez a Rússia não levou mais que uma semana. E dessa também não, os trens já estão andando normalmente. Falta refazer o vão da parte rodoviária, que ela vai fazer rápido, certo? O que importa são os pilares, é o pilar que tem que resistir. E os pilares vêm resistindo. Então, se a gente acalmar, respirar, a gente vê que não foi um ataque devastador. Houve perda de vidas humanas, 2. E 2 trechos do vão foram estragados. Isso só. Certo? Uma ação da polícia no Morro do Rio de Janeiro causa muito mais vítimas do que isso. A PM do Rio de Janeiro faz um dano muito maior do que isso. Então, se você for comparar o que a PM do Rio de Janeiro fez essa semana com o que a Ucrânia fez nesse ataque, dá a mesma coisa, cara. A gente tem que ser realista, a gente tem que ser calmo. Não dá para acontecido uma magnitude que o acontecimento não teve. Porque se age emocionalmente, se perde a razão, aí perde também a iniciativa. E como o Sun Tzu disse, von Clausewitz repete, Maquiavel deixa claro, se você perde a iniciativa, se você transfere para o inimigo a iniciativa,
você vai acabar perdendo. Então, a Rússia não ganha nada agindo de forma emocional. É claro que o Vladimir Putin é um político. As pessoas na Rússia estão ferozes, elas querem sangue. Mas o Putin tem que saber lidar com as coisas. Gerasimov tem que saber lidar com as coisas. O Shoigu tem que saber lidar com as coisas. E eles sabem. Putin é um excelente político, um excepcional político. Guerra é política por outros meios. E se o Putin é um excelente político, o Putin sabe fazer guerra. Simples assim. Shoigu e o Gerasimov, eles não ficam brincando de estrelinha, não ficam dando entrevista toda hora, não ficam dando uma de... Não, gente, são homens experimentados no combate. São homens experientes na guerra. E é o que está acontecendo, é uma guerra. Então você não pode deixar um acontecido... hoje no mundo militar vai fazer um auê, vai fazer 16 vídeos, vai falar sobre como os ingleses foram inteligentes, como a Rússia foi pega desprevenida, como isso vai prejudicar a estratégia russa. Deixe eles falarem. É o que eles fazem, eles têm 2,5 milhões de trouxa para acreditar no que eles falam, não importa o que eles digam. Se quer vender, é o escândalo, né? É isso que eles querem. E a gente não pode cair nessa. De forma nenhuma a gente pode cair nessa. É imperativo a manutenção da calma. Nesse sentido, vamos pensar um pouco nos objetivos britânicos. Ao que consta, diante disso, parece que eles simplesmente querem que o conflito dure mais. Que o conflito se estenda. Que o conflito se expanda. Certo? Sei lá, vai para a Polônia, para os Bálticos, para o próprio Reino Unido. Porque aqui, gente, a gente tem que se analisar com calma, pensar no seguinte. Os Estados Unidos estão para deixar a Europa na chapada. Como os Estados Unidos sempre fizeram. Vietnã do Sul acreditou nos Estados Unidos. O que aconteceu com o Vietnã do Sul? O governo do Afeganistão acreditou nos Estados Unidos. Resultado, o Talibã tomou o país. O governo da Geórgia, na época do Mikhail Saakashvili, acreditou nos Estados Unidos. Resultado, perderam a Ossétia do Sul e a Abkhazia. O Zelensky está acreditando nos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo com a Ucrânia. Perfeito? Então, gente, acreditar nos Estados Unidos nunca foi uma ideia inteligente. Porque eles não têm um mínimo de lealdade, de honra. Não tem. Eles não têm amigas, só têm interesse. E eu queria ter esse fosfino aqui. Tem que dar um jeito de pegar, vou dar um jeito de vir cedo. E eu não estou muito no melhor da minha forma física. Mas eu vou dar um jeito de vir cedo e pegar parte desse fosfato para levar para a dona mãe e fazer a horta dela. Mas voltando ao assunto. Então os Estados Unidos têm que agir com calma. E eles fazem isso muito bem. Como a gente já disse em vídeo anterior, eles operacionalizam os parceiros, não são parceiros, são lacaios, para fazer guerra no lugar deles, para se sacrificar no lugar deles, para se destruir para que eles ganhem. Se os Estados Unidos agem assim, não vamos achar que as atitudes dos Estados Unidos são ensandecidas de forma alguma. Eles agem de maneira calma, cínica, covarde, mas calma, pensada. Não de maneira inteligente, mas pensada. Certo? A Europa, cara, é aquilo que a gente já disse lá no começo do vídeo. A Europa é cachorrinho fraudiqueira, conforme nós já dissemos. Se os Estados Unidos mandarem a liderança europeia se enforcar, a única coisa que eles vão exigir é que a corda seja feita na União Europeia. Esse é o nível de lacaio que existe governando os países da Europa hoje. Então, não temos que analisar os interesses europeus. Os interesses europeus são os que menos importam. Ninguém está se lixando para eles. Nem os Zelensky dão moral para o interesse europeu. Nem os europeus dão moral para os interesses europeus. Os britânicos agem como se não fossem europeus. Né? Eles estão querendo colocar a Europa na corda bamba. Expandindo o conflito, o que eles ganham? Bom, primeiro, você joga novos atores para desgastar a Rússia. Você coloca Polônia, os Bálticos, sei lá, Romênia, Eslováquia. Para desgastar os russos. E ao mesmo tempo você desgasta inimigos. Porque a Rússia não considera a Polônia um país amigo. Tem que ser muito inocente para acreditar nisso, né? Para acreditar que
a Polônia é um objetivo do Reino Unido. Porque a Polônia é um país que o Reino Unido quer preservar, quer proteger. Não quer. Nunca quis. Nem considera eles iguais. Considera eles inferiores. E é bom a Polônia lembrar disso. Porque se ela esquecer, os fatos em campo vão lembrar ela. De toda forma, a gente tem uma ideia clara do que o Reino Unido quer. O Reino Unido quer que o conflito se espalhe pela Europa continental. Desgaste ao mesmo tempo a Federação e a Europa continental. Em favor dos interesses americanos e, de certa forma, dos interesses dela. Ainda que esses interesses não sejam claros. O Reino Unido só está perdendo. Só está se lascando. Certo? É isso que vem acontecendo. O Reino Unido só vem se lascando. A União está passando por um processo de terceira mundização absurdo. Certo? Você tem um número, 20 ou 30% da população abaixo da linha da pobreza. Você tem uma quantidade cada vez maior de mães. As mães solteiras simplesmente não estão ganhando o suficiente para alimentar a si e seus filhos, cara. Olha que loucura. E o banqueiro que governa o Reino Unido está preocupado minimamente com isso? Não, não está preocupado. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Quando a Rússia analisa a resposta que ela deve dar ao Reino Unido, ela tem que lembrar que é um governo que está mais que disposto a sacrificar a sua própria gente. Então é um governo perverso. É um governo maligno, no sentido amplo da palavra. Certo? A Rússia tem que levar isso em consideração. Não pode agir de maneira emocional, de forma alguma. É importante pensar por que os ingleses, né, dando continuidade ao nosso raciocínio, por que os ingleses disseram que foram eles que fizeram o ataque, que esperam a resposta russa devastadora. Se a Rússia der uma resposta impensada, os ingleses conseguirão o que eles querem. Certo? E provavelmente o que eles querem é acender ainda mais o conflito na Europa e evitar o conflito no Reino Unido, que é o que a Rússia precisa. O conflito, esse Ocidente versus planeta Terra, não vai terminar na Europa. Ele vai terminar onde começou. Um país muçulmano. Ele vai terminar no Oriente Médio. Certo? Se esse século, se essa segunda metade do século XX começa efetivamente com a Nakba, começa efetivamente com a implantação de um Estado terrorista, de um Estado colonialista, de um Estado inventado, imperialista, como cunha para separar Ásia de África, é isso que a Rússia tem que combater. É isso que o resto do mundo tem que resolver. É no Oriente Médio, não na Europa. A Rússia, como nós já dissemos, sabe disso. Inclusive, ela está se segurando, muito provavelmente, por conta dos seus aliados no Oriente Médio, porque é no Oriente Médio que tudo vai ser resolvido. O capitalismo, o neoliberalismo, o financismo, a globalização, o Ocidente, vai ser resolvido no Oriente Médio. Então a Rússia não tem nada a ganhar escalando além da absoluta necessidade. É necessário ter calma, é imperativo agir com sabedoria, sabe? Não pode atuar de maneira emocional, do jeito que os ingleses querem. Nunca fazer a coisa do jeito que os britânicos querem, do jeito que os anglo-saxões querem, do jeito que os anglo-sionistas querem. Tem que fazer as coisas do jeito que a Rússia planejou. Do jeito que beneficia a Rússia. E, por tal, a estratégia muito maior e mais ampla que está sendo desenvolvida no Oriente Médio. Correto? Ninguém ganha com assodamento. Aliás, mais do que isso, a gente tem que se lembrar que a Europa está passando por muitas revoltas populares. Paris, a França inteira, a Alemanha, Inglaterra.
um escalamento do conflito serviria também, e talvez por isso os ingleses tenham admitido a culpa, para aumentar a repressão contra o público interno. Historicamente, o pessoal da OTAN sempre utilizou esses atentados terroristas, né? Esses atentados terroristas, para forçar a reação de governo e tirar liberdades básicas. De metrô em metrô explodido, de terrorista suspeitosamente culpado, mas passado por outro plano espiritual pela polícia, em terrorista passado, suposto terrorista passado por outro plano espiritual pela polícia, a Europa foi sacrificando a democracia e os direitos populares em favor de estados cada vez mais autoritários. Então pode ser isso que a Europa quer. Pior que a Rússia faz é entregar o que a Europa quer. Ela tem que se segurar.